Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 1º de julho de 2025, é terça e todas as terças são dias regidos por Marte, que é Áries na mitologia, que é o nosso deus da guerra, dos conflitos, dos combates. No nosso mapa, ele pode representar a nossa capacidade de ação, de autodefesa, também representa o nosso sistema imunológico. Ele vai falar muito sobre a nossa capacidade de ação, de enfrentamento, de lutar. Ele fica bem no signo de Áries e também no signo de Escorpião, que é onde ele se sente em casa. Em Áries, essa ação mais direta, mais assertiva, encara de frente. Em Escorpião, já que é um signo das águas, representa mais essa postura mais estratégica, principalmente para lidar com as emoções, já que Escorpião é um signo emocional, é um signo das águas fixas. Ele também se sente, Marte também se sente exaltado no signo de Capricórnio, onde ele tem muito essa disciplina desse signo de terra, que representa muito essa construção na matéria. Então também tem é, esse bem-estar ali dentro nesse signo, né? Essa capacidade de ação mesmo disciplinada. E a casa que Marte se sente mais confortável, que ele fica jubilado, é a casa 6, onde ele enfrenta muito essas questões de saúde, de rotina, de cansaço, de desgastes. Então, tem essa coragem para lidar, essa capacidade de lutar com esses serviços, com essas questões do dia a dia, tá? E no céu de agora, o Marte, ele está no signo de Virgem, que é um signo de terra mutável, que é regido por Mercúrio. Então, a nossa capacidade de ação, de reação, ela se volta muito mais para esse mundo prático, essa capacidade de se organizar, se planejar, de métodos, de práticas, de técnicas, essa busca de aprimoramento, essa busca de aperfeiçoamento. No aspecto negativo, Virgem, por ser exaltação de Mercúrio, às vezes pode falar sobre esse excesso mental. Então, essa busca ali de perfeição, que muitas vezes pode nos impedir de agir, tá? Mas traz muito essa ação precisa, tá? Que já que Virgem é um signo que a gente se volta mais pro mínimo, pros detalhes, pro micro. Marte ele também representa cortes, rompimentos, separações. Então a gente também pode pensar em tudo que não está sendo útil, eficiente. Marte ele traz essa capacidade de corte, tá? Então depende muito da casa aonde você tem o signo de Virgem. Então, por exemplo, se você tem ascendente em Áries, Virgem ali na casa 6, pode ser um momento onde você corta alguma questão da sua rotina que já não está mais fazendo sentido, algum ritual que já não está sendo mais efetivo, tá? Então, questões nesse sentido. Então, a Lua, ela segue em Virgem. Hoje já vai ter uma mudança, ela já vai para Libra, mas antes, 11h43, ela vai fazer um trígono com a Vênus em Touro. Esse é um aspecto até que eu comentei ontem, né? Já que o dia inteiro a Lua ficou aplicando, né, esse encontro. Bom, a Lua em Virgem, então, ela favorece esse contato com tudo que é prático, com tudo que é material. Por ser um signo mutável, essa busca de aperfeiçoamento, de adaptação, de melhoramento. Por ser um signo mental, a gente tem muito essa relação de organização do corpo, organização da mente. O trígono é um aspecto muito favorável, é um aspecto de Júpiter, então ajuda muito assim nessa comunicação desses assuntos que envolvem os planetas, principalmente porque ambos estão em signos de terra, então eles falam a mesma linguagem, tá? Virgem é um signo de terra mutável, Touro é um signo de terra fixa. Então, a Vênus em Touro, ela se aprofunda muito nas questões corporais, nas sensações físicas, nos prazeres terrenos, nessa questão também da estabilidade, da segurança, da fertilidade, da produtividade. Também traz muito esse contato com os nossos ritmos naturais, com essa capacidade da gente fazer as coisas seguindo o nosso próprio ritmo, principalmente esse ritmo da natureza também, né? Essa conexão com o que é natural para nós. E a Vênus, ela está nos seus últimos dias no signo de Touro, na sexta, que inclusive é dia da Vênus, ela já vai para Gêmeos. Então já tem uma mudança ali, ela já fica mais leve, né? Então, o Touro traz muito essa questão do corpo, traz muito essa questão assim do aprofundamento por ser fixo.
Então, a gente pode pensar até sexta a gente se aprofundando na questão, dos nossos valores, dos nossos relacionamentos. Então, às vezes, pensando, ai, como que eu tenho me relacionado de uma forma que eu me sinta segura, que eu me sinta estável? Os meus desejos, eles estão me trazendo conforto ou eles são uma fuga do que eu sinto, né? Então, podem ser algumas questões que vêm. Eu penso que até 11h43, então, esse aspecto ele vai ficando mais forte à medida que a Lua vai indo de encontro com a Vênus. Então, favorece também essas questões de rotina, de planejamento, de organização, esse bem-estar. Acho que eu até comentei isso ontem, né? Nas pequenas coisas, nas questões do cotidiano, né? Então, pode ser um momento que ajuda muito a lidar com essas questões do signo de Virgem, às vezes até de alimentação, de nutrição, que a Lu vai falar muito sobre isso. Então, de uma forma mais prazerosa e não tão crítica, tá? Então, esse é o único aspecto que vai acontecer de manhã. E 17h47, antes de ingressar em Libra, a Lua ainda vai encontrar Urano, que está em Touro, vai fazer um trígono também. E Urano é esse astro que é invisível a olho nu, ele vai representar muito essas rupturas, essas quebras, ele representa muito o inesperado, tanto que sempre que tem aspecto com Urano a gente nunca sabe o que pode acontecer. E, inclusive, dia 7 ele vai sair do signo de Touro e vai ingressar em Gêmeos. Então, por ele falar sobre inovações, sobre revoluções, a gente pensa muito nessas invenções em relação à comunicação, que já é algo que vem acontecendo há muito tempo, mas Urano pode ainda trazer mais eventos em relação a isso. Mas o que que a gente pode pensar, né? Como que a gente pode aproveitar esse trígono da Lua com Urano? Então, Urano muitas vezes vem através de insights, de alguns pensamentos assim que a gente realmente nunca tinha pensado, sabe? Então, acolher essas ideias, esses pensamentos que vêm, porque eles trazem muito essa vontade de libertação, de reinvenção, de inovação, tá? Principalmente nessa questão dos assuntos lunares, né? Que, como eu já comentei, vai falar sobre nutrição, alimentação, como a gente se sente segura, essa sensação de pertencimento, pensando nesses padrões, nesses hábitos de comportamento, é, principalmente que diz respeito à nossa ancestralidade, ao nosso passado, né? Então, às vezes, pode ser um bom momento de pensar outras formas de lidar com o que a gente sente, ou testar outras alternativas, tá? Para lidar, para acessar o que a gente sente. Pensar também nessas questões de como você se organiza, né, nos assuntos de vídeo, então, como você se organiza, como você lida com a sua rotina, como você lida com a sua alimentação, tá? Questões nesse sentido podem aparecer. Deixa eu ver se tem algo a mais para falar sobre esse trígono, acho que é isso. Então, favorece essa percepção mais livre, assim, sobre esse momento. E 18h16, a Lua vai ingressar no signo de Libra, então ela sai do signo de Virgem. E Virgem e Libra, das constelações, né? Se a gente pensar, a constelação não é signo, tá? As constelações, elas fundamentaram os signos do zodíaco. Então, ali no céu, a gente não tem essa divisão exata de 30 graus em cada faixa de signo, né? Tem constelações que são muito maiores, constelações que são muito menores, mas tem essa base. E a constelação de Virgem e Libra, elas estão relacionadas. Então, Virgem muitas vezes é relacionado com a deusa Astreia, que é a deusa da justiça, e ela porta a balança, que seria esse o signo de Libra. Então, a Libra é um instrumento da Virgem. A Virgem também representa essa deusa da colheita. Então, a balança simboliza muito esse separar da colheita, né, do que é de cada um. Então, a gente pode pensar nesse sentido, assim, essa questão de justiça, do que é justo para cada um, tá? Então, quando a Lua ingressa em Libra, Libra é um signo de ar cardinal, então a gente pode se voltar mais para as ideias, para os pensamentos, para as relações, essa busca de equilíbrio, essa busca de harmonia, essa busca de paz, de diplomacia, principalmente nesse aspecto mental. Então, tudo que favorece esse equilíbrio no seu corpo, né, que também facilita esse equilíbrio mental.
Então, práticas de meditação, né? Práticas de respiração, práticas de yoga, por exemplo, práticas artísticas também podem ajudar. Tudo que envolve a estética, beleza também. E, deixa eu ver aqui mais. 21h54, a Lua vai fazer uma oposição com Saturno em Áries. E aí, eu penso que depois desse horário ali, que vai ser quase 22 horas, né? 10 horas da noite, o clima ele pode ficar um pouquinho tenso. Por quê? Porque a oposição, ela é sempre um enfrentamento, é sempre a gente tendo que encarar algo. E Saturno é aquele astro que vai representar o tempo, os compromissos, as responsabilidades, né? Os nossos limites, as nossas restrições. Então, às vezes, a gente pode se deparar ali com alguma frustração, principalmente como a gente tem lidado com o tempo, ai, não tô dando conta de fazer tudo, não tô me responsabilizando pelo que eu deveria, sabe? Então, às vezes, vem uma ansiedade, assim, uma autocobrança, então cuidar com isso. Mas, assim, a oposição, por ter a natureza de Saturno, ela favorece muito essa reflexão profunda, sabe? Então, entender esses limites entre as minhas emoções, como eu lido com as minhas emoções diárias, como eu lido com o tempo. Então, essa necessidade de harmonizar isso, né? Então, às vezes, a gente tem planos a longo prazo, mas a gente precisa entender também as nossas necessidades, principalmente diárias, né? Então, fazer um balanço mesmo de tudo isso. Que mais? E daí, em seguida, 22h34, nem uma hora depois, já vai ter uma oposição com Netuno. E Netuno, ele já é esse astro que representa o nosso inconsciente emocional, então favorece muito esse contato com o que é espiritual, com visualizações, com meditações, às vezes até ver um filme que tira a gente um pouco da realidade, né? Essas questões artísticas, poéticas, né? Então, e tudo isso que dissolve a gente, né? Dissolve o nosso ego, faz a gente se conectar com o todo. Ele representa muito esse aspecto de empatia, de compaixão. Ele estando no signo de Áries, eu penso que é muita gente visualizando o que a gente quer conquistar, visualizando o nosso eu maior, assim, sabe? Já que Áries é a exaltação do Sol, então representa muito a nossa identidade, nossa capacidade de ação, de autogoverno também. Então, primeiro a gente encara os nossos limites e Netuno depois, de alguma forma, busca essa dissolução. Então, a partir dessa consciência sobre o que está nos limitando, a gente pode criar, a gente pode sonhar, a gente pode imaginar, né? Então, pode ser interessante ali colocar alguma intenção na hora que você for dormir, se você estiver indo dormir próximo desse horário, tá? Mas às vezes esse contato com Saturno, ele pode trazer essa sensação assim de não conseguir se mexer, sabe? De rigidez, de repressão, por questão assim dessas responsabilidades, desses limites, né? É um bom momento ali também para refletir se está tendo equilíbrio dentro das relações, da forma como que você lida com as suas emoções. Aí, Netuno, quando a gente não tá conectada, né? Às vezes, sei lá, tô fazendo uma coisa mais mental. Às vezes ele vem com uma sensação assim de confusão, de ilusão, de desorientação mesmo, tá? A gente pode se sentir exausto quando a gente não se permite essa conexão da melhor forma. Às vezes vem como uma névoa, uma neblina mesmo, assim, emocional. E esses são os aspectos do dia de hoje. Então, amanhã a Lua já vai fazer uma quadratura com o Sol, então a gente adentra oficialmente a fase crescente da Lua, que é esse momento mais favorável para ação, para direcionar tudo que a gente intencionou na Lua nova, uma semana atrás. Então, durante a alunação, a gente tem essas quatro fases principais: a lua nova, crescente, cheia, minguante. Então, daí a gente começa a se direcionar para a fase cheia, que é o ápice da alunação. Então, quando a lua fica crescente, já é o momento da gente fazer alguns ajustes, perceber o que precisa ser desenvolvido, né? O que precisa realmente crescer. E também, muitas vezes, para crescer, é preciso cortar, é preciso deixar coisas para trás. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso. Então é isso para o céu de hoje. Boa terça para nós.